Muito bom dia para todos, desde a Universidade do Estado da Califórnia em Fresno, do PBBI, o Portuguese Beyond Borders Institute. É com muito gosto que vos damos as boas-vindas à sessão inaugural para os próximos 4 dias do Simpósio Filamentos da Herança Atlântica. Fizemos 12 simpósios ao vivo entre 1990 e 2002 e voltamos. Foi uma iniciativa, portanto, do então e ainda existe Centro Português de Evangelização e Cultura de Tolar, com vários estabelecimentos do ensino e teve como grandes apologistas, portanto, desses primeiros 12 simpósios, o Governo da Região Autónoma dos Açores, portanto, desde o início, desde 1990, e a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a FLAD. Portanto, nos últimos 4 anos temos estado aqui virtualmente e vamos continuar uma forma de chegarmos a muitas pessoas, já que o ano passado, na totalidade, as sessões ultrapassaram mais de 20 mil pessoas em várias partes do mundo, mas essencialmente nas Américas, da diáspora açoriana. Portanto, começo com dando as boas-vindas a todos. Just two words in English. Thanks to all the students who are participating via our in-house services at Fresno State. Thanks to all who are participating that are English speaking. This session is in Portuguese. You can always put the subtitles in English through Zoom. And also the next two sessions will be in Portuguese as well. So, and if those of you who don't speak Portuguese, listening to Portuguese is a great way to learn a language. So I entice you to please just listen and don't even try the subtitles. Dizia eu que, agora em português, que reunimos-nos na confluência da memória e da visão, onde os ventos do Atlântico transportam as vozes das ilhas, resiliências criativas eternas. Filamentos da Herança Atlântica é mais do que um simpósio, na nossa perspectiva, é ainda um mosaico vivo do património, de uma homenagem ao espírito dourado do povo açoriano e à sua viagem diaspórica pelas Américas. Da Califórnia ao Brasil, da sala de aula e das bibliotecas às transmissões ao vivo, entrelaçamos os fios da cultura, do intelecto e da criatividade. A nossa visão é cultivar um espaço onde a alma açoriana possa falar em muitas línguas, através da poesia, da prosa, da investigação, do jornalismo, da conversa. Ao fazê-lo, acendemos um diálogo transatlântico que afirma a nossa identidade, ou seja, honrar os antepassados e inspirar o futuro. O objetivo deste encontro é triplo: celebrar o legado açoriano nas suas múltiplas formas, envolver gerações da diáspora num diálogo significativo e na expressão artística e construir estruturas duradouras para o conhecimento, a visibilidade e o empoderamento. Desde apresentações sobre a diáspora açoriana nas Américas até ao espírito criativo dos americanos, bamordianos, brasileiros e canadianos com ascendência açoriana, desde a autonomia e o património cultural e histórico dos Açores até às ideias dos estudiosos e líderes culturais de todos os continentes, estamos reunindo as muitas partes de uma história comum que é a nossa história. A história e as vivências, portanto, da diáspora açoriana no mundo. Portanto, estamos aqui para semear memória, criatividade e unidade, a memória que está profundamente enraizada na diáspora açoriana, a que precisa ainda de mais veículos para ser eterna, a criatividade que felizmente floresce infinitamente no espírito açoriano no Atlântico e em todo o hemisfério americano, e a unidade onde a diáspora açoriana possa sempre encontrar-se em diálogo consigo própria, com o seu passado, com o seu presente, com o seu futuro, com o seu mundo. Vamos então, de seguida, depois de vos agradecer a vossa presença e de vos dar mais ou menos os nossos objetivos para estes próximos 4 dias, apresentar o nosso convidado de honra para a sessão inaugural deste que é, portanto, mais um simpósio Filamentos Transatlântica com o tema O Legado Açoriano nas Américas. O nosso convidado, portanto, já o veem, obviamente, no ecrã, é subejamente conhecido pela comunidade açoriana, eu diria pela comunidade de origem portuguesa,
porque aqueles que não são açorianos da diáspora gostariam de ser. Portanto, acho que acabamos por ser todos, de uma forma ou de outra, açorianos. É o atual diretor regional das comunidades, nasceu na cidade de Ponta Delgada, nos Açores, é licenciado em Ciências Sociais, na especialidade de Ciências Políticas, tem um vastíssimo currículo, mas é profissional, ou foi e continua a ser, do quadro da Delegação Regional dos Açores da Rádio e Televisão Portuguesa, desde 1984, começou ainda criança, precocemente, adjunto do Subsecretário Regional da Comunicação Social, foi assessor da imprensa do Presidente do Governo, no sexto Governo, adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, foi chefe de gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, foi adjunto do Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, foi diretor-geral da Sociedade de Coliseu Micaelense, foi vereador da Cultura, Ação Social, Desporto, Juventude e Cooperação Externa na Câmara Municipal de Ponta Delgada, foi, portanto, a presidente da Direção ARDE, Associação Regional para o Desenvolvimento, foi deputado à Assembleia Legislativa Regional dos Açores e diretor regional das comunidades nos últimos governos, continua, portanto, obviamente, como diretor regional das comunidades, agora, portanto, que é também Secretaria Regional. É, portanto, embaixador corporativo do Diaspora Prime Portugal, membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, no Brasil, e sócio, agora em suspenso devido às suas funções, da Associação dos Imigrantes Açores. Tem recebido muitas honras, incluindo o cidadão honorário de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, portanto, com a Sala do Dr. José de Medeiros de Andrade, na Casa dos Açores, no estado do Espírito Santo, no Brasil, com o título de cidadão honorário do município de Viana, no estado do Espírito Santo, e com o troféu Portugalidade do jornal Audiência. Tem mais de 30 livros publicados, incluindo o livro Açores no Mundo, Transatlântico, as migrações nos Açores, Transatlântico 2, Açorianidade e Interculturalidade e Conversas da Diáspora, 50 açorianos pelo mundo. Colabora regularmente, e agradecemos, com os seus textos sobre a diáspora açoriana na nossa plataforma de artes e letras Filamentos, que traduzimos para inglês todas as semanas. Dr. José Andrade, caro amigo, mas acima de tudo, diretor regional das comunidades e pessoa que entende a nossa diáspora, bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia ou boa tarde para todos. Começo naturalmente por cumprimentar todos aqueles que nos acompanham, mas queria também saudar e felicitar o nosso anfitrião, o incansável professor Dinis Borges, por todas as iniciativas que tem vindo a desenvolver e em especial por esta, pela resiliência, pelo interesse que ela tem tido ao longo dos últimos anos. Mais uma vez este ano assim será, certamente, pelos temas propostos e pelos oradores previstos. Ora, o legado açoriano nas Américas é exatamente a proposta temática para esta nova edição anual do Simpósio Internacional Filamentos da Herança Atlântica, que agora e aqui começa. O tema é tão importante e interessante quanto fascinante e desafiante. Nesta comunicação inaugural, impõe-se fazer o enquadramento possível, desde logo para percebermos onde estão e quantos são os açorianos e os seus descendentes na América do Norte e na América do Sul. De facto, a imigração é parte integrante da história dos Açores. Daqui a 2 anos, em 2027, vamos comemorar o 6º centenário do povoamento açoriano, tendo por referência a chegada dos primeiros povoadores a estas ilhas portuguesas do Atlântico Norte em 1427. 2 séculos depois, os açorianos inauguraram o caminho imigratório para o Brasil. Em 1621 para o Maranhão, em 1747 para Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em finais do século XIX para o Rio de Janeiro e São Paulo. Entretanto, a partir de 1767, seguem também e em força para os Estados Unidos da América, de costa a costa, desde a Califórnia até Massachusetts e Rhode Island.
Partem depois para a Bermuda, em 1849, e chegam até ao Havaí, em 1878. Finalmente, já em 1953, iniciam ainda uma imigração sistemática para o Canadá, desde o Quebec e Ontário até Alberta e British Columbia. Hoje somos menos de 250 mil habitantes nas 9 ilhas dos Açores, mas seremos mais de 3 milhões de imigrantes e, sobretudo, de Açores-descendentes na chamada 10ª Ilha Açoriana, do outro lado do Atlântico. Comecemos, então, cronologicamente, pela América do Sul. Durante o primeiro quartel do século XVII e até meados do século XVIII, terá emigrado um número de açorianos que ronda os 4.300 indivíduos para terras brasileiras do Grão-Pará e Maranhão. Depois, entre 1748 e 1755, cerca de 6.500 açorianos foram povoar o sul do Brasil, para a coroa portuguesa, nos territórios atualmente correspondentes aos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Primeiro com a descoberta do ouro e depois com a abolição da escravatura, os açorianos procuravam riqueza e asseguravam trabalho nas províncias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Assim, segundo o historiador terceirense João Leal, professor da Universidade de Lisboa, o sangue açoriano, já de 10ª geração, corre as veias brasileiras de diferentes estados. Em pequena escala, na Bahia, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, entre outros. Em média escala, no Amazonas, Pará e Paraíba. Em grande escala, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, o genealogista açor-descendente Sérgio Luís Ferreira garante que o seu estado, atualmente com 8 milhões de habitantes, terá acumulado cerca de 2 milhões de descendentes dos primeiros açorianos que há 275 anos chegaram a Florianópolis, então chamada Nossa Senhora do Desterro. No Rio Grande do Sul, a capital estadual, Porto Alegre, hoje com quase 1,5 milhão de habitantes, é a maior cidade do mundo fundada por açorianos, com a sua primitiva designação de Porto dos Casais, evocando exatamente a chegada dos casais açorianos há mais de 250 anos. Apesar do predomínio inicial da imigração açoriana para terras brasileiras, há, pelo menos, 3 outros destinos que receberam também imigrantes dos Açores na América Latina. Um mais reconhecido, o Uruguai, e outros menos estudados, a Venezuela e a República Dominicana. A presença açoriana no Uruguai remonta ao ano de 1763, quando o general espanhol Pedro de Ceballos fundou a cidade de São Carlos, com 140 das famílias dos Açores que tinham ido povoar o vizinho território brasileiro do Rio Grande do Sul, também no âmbito das disputas territoriais entre Portugal e a Espanha. Decorridos 260 anos, haverá hoje um número significativo de descendentes de açorianos por terras uruguaias, incluindo 9 presidentes da República do Uruguai. Já a imigração de açorianos para a Venezuela remonta ao período compreendido entre 1935 e 1949, quando o Instituto Técnico de Imigração e Colonização incentivou a ida de imigrantes portugueses, especialmente da Madeira e dos Açores, de reconhecida capacidade para o trabalho agrícola. Aqui, a comunidade de referência açoriana encontra-se atualmente concentrada na cidade de Ponto Firro, capital do município de Carirubana, no estado de Falcón, onde persiste a celebração de uma festa anual em louvor do Divino Espírito Santo. Os açorianos chegaram também às Caraíbas,
com a presença documentada de um grupo de micaelenses em Santo Domingo, a capital da República Dominicana, por volta de 1940. No seu livro Açorianos em São Domingos, a saga dos migrantes micaelenses na República Dominicana, o pesquisador açor-descendente Luís Milton Correia, do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, escreve que estes imigrantes açorianos, aliciados e iludidos pelas autoridades dominicanas, sofreram as consequências de uma política de desenvolvimento populacional mal concebida e acabaram por regressar, após meses de sofrimento, ainda mais pobres e doentes. Mas o grande movimento imigratório do arquipélago açoriano para o continente americano acabaria por concentrar-se na América do Norte. Inicialmente nos Estados Unidos e no Havaí, seguidamente na Bermuda, finalmente no Canadá. Os açorianos multiplicaram-se da costa do Atlântico à costa do Pacífico, de tal forma que hoje, na América do Norte, como costumo dizer, Portugal escreve-se com a palavra Açores. A presença açoriana nos Estados Unidos, com caráter sistemático, remonta à segunda metade do século XIX, já então, especialmente para Massachusetts, Rhode Island e Califórnia. A segunda vaga da imigração portuguesa aconteceu entre 1910 e 1920, com cerca de 150 mil imigrantes, quase todos portugueses, aliás, quase todos açorianos. A terceira vaga ocorre desde a erupção do vulcão dos Capelinhos, a partir de 1957, até à implementação da autonomia política dos Açores, a partir de 1976. Este foi o último e o maior movimento imigratório dos Açores para os Estados Unidos, estimando-se que 180 mil açorianos de todas as ilhas tenham seguido e reforçado a tendência histórica dos seus antecessores, ou seja, do grupo oriental para a costa leste e dos grupos central e ocidental para o oeste americano. Nessa altura, como escreve o professor micaelense Onésimo Teotónio Almeida, da Universidade de Brown, os imigrantes das gerações anteriores já tinham sido, na sua vasta maioria, assimilados pela cultura americana e tinham mesmo mudado de nome, conforme a política da época. Segundo os censos de 2020, reside atualmente nos Estados Unidos cerca de 1,5 milhão de portugueses e luso-descendentes, maioritariamente de origem açoriana. Estão em todos os 50 estados, mas especialmente em 6. Em primeiro lugar, na Califórnia, com 350 mil. Em segundo, no Massachusetts, com 265 mil. Em terceiro, no Havaí, com 91 mil. Em quarto, na Flórida, com 84 mil. Em quinto lugar, em Rhode Island, com 83 mil. E em sexto, em New Jersey, com 82 mil. A Califórnia tem 70 cidades com mais de 1.000 portugueses, destacando-se São José, com 13.200, San Diego, com 9.900, Los Angeles, com 9.200, Modesto, com 6.600, Sacramento, com 6.300 e São Francisco, com 5.200. Massachusetts tem 35 cidades com mais de 1.000 portugueses, principalmente Fall River, com 30 mil, New Bedford, com 26 mil, Taunton, com 11.700, Somerset, com 6.700 e Boston, com 5.500. Rhode Island tem 10 cidades com mais de 1.000 portugueses, sobretudo East Providence, com 11.600, Warwick,
com 6.400 e Pawtucket com 6.200. Os açorianos atravessaram a América e chegaram ainda mais longe, até às então chamadas Ilhas Sénias. Impressiona e orgulha encontrar a açorianidade ainda tão presente no arquipélago do Havaí. A 12.000 quilómetros de distância e mais de 100 anos depois de concluída essa nossa emigração. De 1877 a 1913, emigraram para o Havaí 22.400 portugueses, a maior parte dos Açores. Ou seja, 11.600 açorianos, 7.300 madeirenses e 3.500 continentais. Hoje, o arquipélago norte-americano do Oceano Pacífico contará com mais de 50.000 Açores-descendentes, muitos partilhando a ascendência madeirense e todos orgulhosos das suas raízes, mesmo já sem conseguirem falar a língua portuguesa. Muito diferente foi e é a imigração açoriana para o arquipélago norte-americano do Oceano Atlântico. Os açorianos imigram para a Bermuda desde há 175 anos, a partir de 1849, quase todos da Ilha de São Miguel, e correspondem hoje a cerca de 25% da população total desse território britânico. Imigram com contratos de trabalho previamente assinados, temporariamente limitados e sectorialmente ligados à construção ou à jardinagem. Nas últimas 6 décadas, de 1960 a 2020, emigraram oficialmente para a Bermuda mais de 9.700 açorianos. Saíram 402 imigrantes em 1960 e 34 em 2020. Finalmente, o Canadá, o último grande destino da imigração portuguesa na América do Norte, que acumulou cerca de 500.000 de portugueses nos últimos 70 anos. Também aqui, a maioria dos portugueses é originária dos Açores. Segundo o professor micaelense José Carlos Teixeira, da Universidade de British Columbia, estima-se que entre 60% a 70% de todos os portugueses atualmente residentes no Canadá provenha dos Açores na primeira geração ou descenda de açorianos na segunda, terceira e quarta gerações, correspondendo a cerca de 350 a 400.000 insulanos, sobretudo das ilhas de São Miguel e Santa e Terceira. Os censos canadianos das áreas metropolitanas registaram em 2024 mais de 180.000 portugueses em Toronto, 23.000 em Montreal, 22.000 em Vancouver, 10.000 em Winnipeg, 8.000 em Edmonton e 6.000 em Calgary. Só a província do Ontário registra 300.000 portugueses, contando com importantes concentrações mais recentes, como Mississauga ou Brampton. Resumindo e concluindo, o sangue açoriano está disperso por diferentes geografias do continente americano, desde logo no Brasil, da região nordesthense ao extremo sulista, mas também e sobretudo nos Estados Unidos e no Canadá, da costa do Atlântico até à costa do Pacífico. E onde quer que se encontrem essas comunidades açorianas ou Açores-descendentes, está presente e está patente a nossa identidade cultural. Seja no movimento associativo, com grupos folclóricos e bandas filarmónicas, seja nas tradições religiosas, desde as festas do Senhor Santo Cristo até ao culto do Divino Espírito Santo. É este o grande legado açoriano nas Américas, que orgulha a região autónoma dos Açores e que inspira estes filamentos da herança atlântica. Como se vê, por este ponto de partida de enquadramento geral na sessão de abertura,
muito haverá, certamente, a refletir e a debater nos painéis que se seguem. Por isso, termino com uma saudação especial a todos os oradores convidados, em nome da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores, agradecendo o convite que me fizeram e a atenção que me dispensaram. Depois de tudo isso, é caso para dizer: vivam os Açores nas Américas. Muito obrigado, então, ao professor Diniz Borges e a todos os que nos acompanham, pela atenção que me dispensaram. Muito obrigado, Sr. Regional, muito obrigado por esta excelente lição histórica sobre a imigração açoriana. E na realidade estava a ouvi-lo e a contemplar e a aprender. Não sabia, obviamente, não é obviamente, da minha parte é obviamente, mas para muitos talvez não, da tradição para a Venezuela. Sabia que havia alguns vestígios, mas que tinha havido, portanto, essa concentração. E é interessante como muitas vezes, portanto, talvez como não fomos muitos, somos absorvidos por outros, quer dizer, também ilhéus como nós, quer dizer, a questão dos nossos irmãos madeirenses, não é? Que têm muito protagonismo na Venezuela. Queria que comentasse algo que eu acho impressionante. Quando falou do Havaí, obviamente, pronto, o Havaí tem sempre um lugar especial no nosso coração, porque as pessoas são altamente simpáticas e empenhadas, portanto, em resgatar uma coisa que já portanto, não é imigração há 100 anos, não é? E, portanto, em fazerem um resgate diferente, mas ao mesmo tempo com algumas semelhanças também ao que foi feito no Brasil, nesse caso ainda há mais anos atrás, não é? Mas eu sei que esteve recentemente no Havaí e pôde acompanhar, portanto, esse fenómeno. Como é que vê essa relação, digamos assim, e esse interesse pelo resgate? Porque sei que tenho acompanhado esse resgate muito de perto, nos últimos 20 e tal anos, até mais do que isso, com o sul do Brasil. Portanto, para além da semelhança que nós sabemos todos, não é? Que é, na realidade, que é mais fácil para os brasileiros porque a língua é a mesma. Para os havaianos já de terceira e quarta geração, e até quinta, a língua será, portanto, muitas vezes pode ser uma barreira, mas hoje em dia até já nem é tanto. E depois, quer dizer, aquela questão também, se comentasse a criatividade, ou seja, que vamos falar muito ao longo destes simpósios, da criatividade açoriana além Atlântico e como ela também contribui para a surianidade. Porque, como falou, foi nos anos de 1870 que os imigrantes, particularmente a ilha de São Miguel, mas também alguns da Terceira e de outras ilhas, que foram para o Havaí, e que acho que 9, 10 anos mais tarde, nem tanto, começaram um jornal. Um dos nossos jornais mais antigos são havaianos. E muitas vezes a gente associa, as pessoas não sabem ler, as pessoas, portanto, era uma outra cultura, as pessoas não tinham a preparação que outras partes do mundo podiam ter, nos Açores, no fim, portanto, do século XIX. Mas na realidade havia sempre um interesse por manter a língua e manter a cultura, ao ponto, obviamente, que as coisas depois vão mudando, como nós sabemos. Portanto, a pergunta é basicamente duas: como é que vê se há alguma semelhança e também esta criatividade que houve na nossa imigração e não foi só na pós-Capelinhos, foi muito antes, não é? A questão é muito interessante e é-me particularmente gratificante, porque eu sempre tive eh, um fascínio pelo Havaí, exatamente por ser, porventura, o destino mais mítico da imigração açoriana. Eh, É aquele que fica mais distante. A Califórnia já é longe, já fica no outro lado da América, mas depois é preciso andar ainda bastante mais para poder chegar a esse arquipélago do Havaí, embora atualmente parte dos Estados Unidos, mas na altura não era, para onde os imigrantes açorianos se dirigiram em viagens, imaginemos, muito difíceis, em condições absolutamente impensáveis, de vários meses, por mar, naturalmente. Chegavam doentes, alguns não chegavam sequer, e, portanto, terá sido, há mais de 100 anos, uma autêntica epopeia, uma sucessão de viagens que durante 10 a 15 anos, por vários meses, se foram verificando de Portugal para o Havaí.
Havia a ideia de que boa parte da imigração do Havaí era da Madeira, ou até do continente. Não é verdade. A maior parte é, de facto, dos Açores, depois da Madeira, finalmente do continente. E, portanto, foi principalmente das nossas ilhas que os imigrantes portugueses se dirigiram para o Havaí. Naturalmente por razões económicas, que é, aliás, a grande justificação histórica de boa parte da imigração açoriana, mas depois consegui, de facto, finalmente, este ano, em fevereiro, visitar pela primeira vez o Havaí. Era uma lacuna que eu tinha no meu currículo, de pessoa desde há muito interessada pelas questões da imigração açoriana. Faltava-me exatamente esse nosso importante destino histórico e devo dizer que fiquei absolutamente fascinado. E mais do que isso, impressionado com a circunstância do Havaí ficar tão longe, de ter decorrido tanto tempo sobre a imigração açoriana e de ainda serem tão visíveis essas marcas identitárias da nossa cultura, alguns na sociedade havaiana. Tive ocasião de promover contatos oficiais, por exemplo, com a vice-governadora do estado do Havaí, com o mayor da Big Island, que aliás é Açores-descendente também, e com um conjunto diversificado de personalidades Açores-descendentes que estão muito empenhadas em resgatar essa sua e nossa identidade comum. Muitos deles, desses Açores-descendentes, são professores da Universidade do Havaí, alguns em Honolulu, outros na Big Island, e todos eles ficaram muito entusiasmados com a viagem que fizemos, com os contactos que desenvolvemos, e ficaram incentivados, como era aliás nosso propósito, a dar um passo concreto no sentido de poder haver uma instituição, uma associação expressamente, diretamente, exclusivamente dedicada ao resgate, à promoção e à valorização da cultura identitária açoriana. Na prática estamos a falar de uma futura e próxima Casa dos Açores do Havaí. Ficou lançada a semente há 2 meses atrás, tenho estado a desenvolver e a manter contactos desde então com um grupo de Açores descendentes e amigos dos Açores que quer de uma vez por todas dar esse passo que falta. Ao longo desses últimos anos foram muito esporádicas as deslocações oficiais de responsáveis do governo dos Açores ao Havaí, desde logo porque nem toda a gente compreende o interesse histórico e estratégico que tem de nós irmos tão longe, para ficarmos tão perto desses nossos irmãos de sangue açoriano, que lá estão a defender as cores da nossa bandeira, já sem falarem sequer a língua portuguesa. E, portanto, é bom que tenhamos todos a consciência de que isso é importante. Isso não é uma despesa, isso é um investimento, isso é importante para afirmar, consolidar e valorizar a nossa presença no mundo. Até porque estamos a falar de uma comunidade de Açores-descendente que está absolutamente integrada na sociedade do Havaí, como é óbvio, e que está bem sucedida, até também do ponto de vista económico. E são pessoas que estão interessadas em criar e aprofundar relações económicas com os Açores, seja ao nível do investimento, seja ao nível do turismo. São pessoas que querem vir conhecer os Açores, querem vir investir na terra dos seus avós, e, portanto, isso é para nós importante, podermos estar próximo dessas pessoas, um pouco por toda a parte, porque os Açores são muito grandes, os Açores vão muito para além das 9 ilhas, não se confinam ao espaço arquipelágico entre Santa Maria e o Corvo, eles chegam, atravessam o Atlântico, atravessam a América, vão para o lado da Califórnia até ao Havaí. E nós devemos ter esse sentido estratégico, devemos ter essa consciência identitária de que somos muito mais do que as 9 ilhas onde estamos e de que temos a obrigação de chegar mais longe para ficar mais perto
desses nossos concidadãos açorianos que deixaram a terra dos seus pais e avós, mas que não esquecem a identidade cultural que lhes corre nas veias. E foi com essa criatividade que os Açores-descendentes que encontramos no Havaí arregaçaram as mangas e lançaram mãos à obra, no sentido de poderem finalmente dar uma consequência concreta eh, aos contactos políticos que têm vindo a desenvolver de alguns anos a esta parte. Desde que há 50 anos temos órgãos de governo próprio na região, o primeiro presidente do governo, o Dr. João Bosco Mota Amaral, foi e continua a ser um entusiasta dessa relação com o Havaí. Os sucessivos presidentes também tiveram essa preocupação, mas nós temos que ir mais longe, temos que ter alguma coisa de concreto. E, portanto, a criação finalmente e felizmente da Casa dos Açores do Havaí, que há de ser uma espécie de embaixada cultural, mas também com sentido económico dos interesses dos Açores no Havaí, vai certamente inaugurar aqui um período novo e diferente das relações bilaterais entre os dois arquipélagos. Cá está, nós em nome da açorianidade temos que ter criatividade, vontade, capacidade, resiliência para podermos afirmar sempre e cada vez mais os Açores no mundo. Em todo o mundo, onde quer que esteja um açoriano, nós temos a obrigação de estar ao lado dele, tanto quanto possível também, até porque os açorianos acrescentam interesse, acrescentam valor à açorianidade nos destinos da imigração. Tornam-nos maiores e por isso tornam-nos mais fortes. O Havaí é, de facto, um exemplo muito interessante nesse sentido e a questão que coloca é pertinente e eu espero que venha a ter a resposta concreta seguramente ao longo deste ano, provavelmente nos próximos meses. Muito bem, e excelente, porque muitas vezes é como disse, na realidade, pronto, o mundo político está diferente, os meios de comunicação social, as redes sociais, e toda a gente pode lançar uma boca quando quiser e entender, e ainda bem, pronto, a parte da liberdade, mas às vezes as coisas não são bem entendidas. Eu costumo dizer, portanto, as pessoas não querem saber a ginástica que muitas vezes se faz nestas visitas, não são meramente para ir ao shopping ou para ir, portanto, à praia. Aliás, pelo contrário, muitas vezes se vê a praia é em viagem de ou para. Mas na realidade o Havaí e tem a ver um bocado com a própria serenidade que falou há pouco, ou seja, por exemplo, um dos estudos que está a ser, espero que seja publicado em breve, foi a tese de doutoramento dele e ele está a trabalhar neste momento para brevemente a Bruma Publications a publicar, é do professor Michael de Matos, descendente de miquelenses. O professor Michael de Matos fez um estudo maravilhoso sobre o movimento sindical dos portugueses no Havaí. Portanto, quer dizer, é muito provável que tenhamos tido, talvez, um dos primeiros movimentos sindicais fora dos Açores, digamos assim, ou mesmo nos Açores, quem sabe, não é? Portanto, porque estamos a falar na década de 1920, portanto, ali fins, portanto, de 1918, 19 e princípio de 20, em que houve, de facto, um grande movimento dos portugueses para defenderem, portanto, e essa e eu digo isso porque acho que é uma parte importante da história dos Açores. Aquilo que muitas vezes não se podia fazer nas ilhas por motivos diferentes, os açorianos puderam fazê-lo lá fora, não é? E serve como exemplo neste vai e vem, digamos assim, de informações. Uma pergunta que também queria fazer. Também conheço muito bem, eu sei, por várias razões, e aliás, só para dizer que, e corrija-me se eu estou errado, mas acho que a Ponta Delgada é a cidade irmã com Honolulu, não é? Com Honolulu, não, é com o Kauai, Com Kauai. outro Muito bem. município noutra ilha do arquipélago. Mas já há uma germinação do arquipélago numa cidade, cidade e cidade, neste movimento Sim, das sim, cidades sim, irmãs. exatamente. Muito bem, é porque normalmente não tem havido, e há também aquele relacionamento especial, acho eu, entre os parlamentos, algo na altura que o Dr. João Bosco Mota Amaral trabalhou muito sobre isso, e como trabalhou da Califórnia. Infelizmente já não foi ele, mas foi ele que o trabalhou antes. Portanto, tem havido esse entendimento e às vezes é pena, muitas vezes, o cinismo que vai à volta do mundo político, e quando eu digo político não digo de todo, não é? Não só partidário, mas também, porque na realidade
foram passos muito importantes dados pelo doutor João Bosco Mata Amaral. Podia ter sido por outra pessoa, mas foi ele foi o primeiro presidente do governo dos Açores, portanto, e foi ele que fez estes passos, que visitou, por exemplo, a Califórnia mais do que ninguém, em termos de conhecer a Califórnia de les a les. Eu acho que nunca mais houve um político português que foi à Arqueita, ou àquelas zonas, não só a Arqueita, mas toda aquela zona do norte, não é? Em termos de presidente, particularmente do governo. E, portanto, ele conhece muito bem por motivos desse trabalho que fez. Eu perguntaria também, conhece muito bem o Brasil e o resgate que tem sido feito, e obviamente diferente do Havaí, por motivos da língua, mas nota alguma semelhança em termos de orgulho, de pertença, de identidade, de cultivar, independentemente da língua, mesmo tendo que falar com os havaianos, provavelmente mais em inglês do que em português, ou pelo menos ouvi-los mais em inglês do que em português. Mas eu muitas vezes, quando ouço pessoas que nós ambos conhecemos, como a nossa Lélia, não é? E outros, com aquele entusiasmo todo, faz-me lembrar o entusiasmo que eu vi há 2 dúzias de anos, mais ou menos, a primeira vez que estive no Havaí. Faz alguma relação entre este resgate e este sentimento, ou estaria completamente errado? Essa comparação é interessante e faz sentido, porque de facto trata-se em ambos os casos de um autêntico resgate, que está mais adiantado no Brasil do que no Havaí. Em relação ao Havaí, é verdade que houve algumas iniciativas institucionais, nos primeiros governos, sob a presidência do Dr. Mota Amaral, os dois arquipélagos dos Açores e do Havaí formalizaram inclusivamente uma relação institucional, de caráter oficial, que desde então não teve que cessar da devida continuidade, e no plano local, a Câmara Municipal de Ponta Delgada, então presidida pelo Dr. José Manuel Bolieiro, eh, estava eu, aliás, em chefe de gabinete dele nessa altura, nós recebemos aqui em Ponta Delgada o Mayor de Kauai, com uma delegação desse município e dessa ilha do arquipélago do Havaí, que veio exatamente formalizar uma germinação entre as duas cidades. O mesmo tem acontecido de alguma forma com o sul do Brasil. Nós verificamos que nos últimos anos tem havido, principalmente ao nível do poder local, um movimento crescente de germinação de municípios entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e municípios da região autónoma dos Açores. Justamente como resultado desse trabalho de resgate que foi feito, primeiro em Santa Catarina, depois no Rio Grande do Sul, eh, pelos primeiros governos dos Açores. Em Santa Catarina, por exemplo, ser descendente de açorianos era inicialmente quase um motivo de vergonha. Eram apelidados manezinhos da ilha, aqueles que se assumiam enquanto descendentes de açorianos. Agora é um motivo de orgulho. Toda a gente quer ser manezinho na ilha de Santa Catarina e em particular na grande cidade de, de, de Florianópolis, na capital estadual, que tem aliás uma parte na ilha e uma parte no continente. Mas ao longo da ilha de Santa Catarina, nos diferentes municípios de base de povoamento açoriano e ao longo de todo o litoral catarinense, já no continente brasileiro, nós vamos encontrar largas dezenas de municípios que têm orgulho dessa sua condição identitária, de terem sido povoados por açorianos e, portanto, de serem também eles manezinhos da ilha. Naturalmente que aqui a língua facilita sobremaneira. Uma das dificuldades que nós temos em relação à Havaí é que já ninguém fala português de entre os tantos Açores descendentes que fomos encontrando. E, portanto, daí a linguagem pode ser a mesma, que é a linguagem afetiva, identitária, cultural, mas a língua é naturalmente diferente. Essa dificuldade nós não temos no sul do Brasil. E esse resgate ficou facilitado por isso. Começou primeiro em Santa Catarina, depois alargou-se para o Rio Grande do Sul, acompanhando, aliás, o próprio movimento que se deu do povoamento açoriano há 275 anos. No Rio Grande do Sul, há aqui um trabalho muito importante desenvolvido pelos primeiros governos dos Açores, e em particular pelo então coordenador do GEACA, o Gabinete de Imigração e Apoio às Comunidades Açorianas,
o professor Duarte Mendes, da Ilha Terceira, que teve uma atenção muito especial com o Rio Grande do Sul e que conseguiu criar várias salas açorianas, como então se chamavam, que eram exposições permanentes em diferentes municípios de peças representativas da identidade cultural açoriana e comum, dessa nossa identidade comum entre os Açores e a cultura gaúcha no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. O estado do Rio Grande do Sul tem 497 municípios e em quase todos eles é possível encontrar presença açoriana. Há seguramente mais de metade, mais de 200 de municípios que se assumem eles próprios como sendo municípios de base identitária açoriana, no âmbito do seu povoamento, a partir de 1752. E, portanto, nós vamos encontrar também aí, agora com uma iniciativa dos últimos governos de criação de centros culturais açorianos, em parceria com a Casa dos Açores do Estado do Rio Grande do Sul e com os diferentes municípios de povoamento açoriano, estamos ali a criar um movimento que pretende justamente recuperar e reforçar esse sentimento de orgulho de ser açoriano que os açorianos do sul do Brasil assumem, seja em Santa Catarina, seja no Rio Grande do Sul. O mesmo começa a acontecer também agora no norte e no nordeste do Brasil, designadamente no estado do Maranhão. Ora, o Maranhão foi a porta de entrada da imigração açoriana no Brasil, há 400 anos, em 1619. E foi uma dos últimos resgates realizados pelo governo dos Açores, designadamente com a criação da Casa dos Açores no Maranhão, por ocasião do Congresso Comemorativo dos 400 anos da chegada dos açorianos, realizado em 2019. E, portanto, nos dois extremos do Brasil, seja no Nordeste com o Maranhão, seja no Sul com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, estamos a fazer esse resgate, que estamos a acrescentar também noutros estados do Brasil com igual e importante ascendência açoriana. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, que eu tive também a oportunidade de visitar no final do ano passado, vai ser criada muito em breve a Casa dos Açores de Minas Gerais, com sede na sua capital estadual, na cidade de Belo Horizonte. E há aí um conjunto de Açores descendentes, com 200 anos de ascendência açoriana, que se está a organizar para fazer da Casa dos Açores de Minas Gerais uma autêntica embaixada dos interesses económicos dos Açores em Belo Horizonte. Há muitas pessoas interessadas em investir nos Açores e, desde logo, interessadas em conhecer a terra dos seus pais e avós. E, portanto, essa Casa dos Açores de Minas Gerais, que há de ser inaugurada provavelmente no mês de julho, em Belo Horizonte, é também mais um contributo para essa aproximação estratégica, que é histórica, é cultural, é social, mas também é económica e é promissora, entre os Açores e o Brasil. Fizemos isso há 2 anos, já quase 3, em 2022, fizemos isso no estado do Espírito Santo, criando uma Casa dos Açores que tem vindo a desenvolver um trabalho muito importante de resgate dessa identidade açoriana. E há outros estados, noutras geografias brasileiras, com outras ascendências açorianas, que tencionam também embarcar nessa nossa viagem coletiva de afirmar cada vez mais os Açores em todo o Brasil, como na América em geral. Nós ainda temos comunidades de imigrantes açorianos em alguns estados, principalmente no Rio de Janeiro com terceirenses, em São Paulo com micaelenses, na Bahia com graciosenses, que estão, aliás, ligados às respectivas casas dos Açores, mas nesses outros estados, onde já não há propriamente imigrantes nascidos nos Açores, vamos encontrar milhares. Os genealogistas falam em milhões de Açores descendentes
daqueles primeiros povoadores açorianos que para lá foram há 400, há 300, há 200 anos. Há, portanto, todo um caminho a trilhar e a explorar para que os Açores se afirmem sempre e cada vez mais nesse outro lado do Atlântico, seja na América do Norte, seja na América do Sul. E, de facto, esse resgate entre o sul do Brasil, o Nordeste brasileiro com o Maranhão e o arquipélago do Havaí tem essa particularidade, é que alguns séculos depois foi preciso recuperar essa identidade para que as novas e atuais gerações sintam essa sua ligação afetiva, emotiva, biológica aos seus antepassados açorianos. A minha última questão, e não quero alongar mais, eu sei que já foi generoso com o seu tempo, mas tem a ver precisamente com o que tocou no fim, a parte de, estava a falar, portanto, das ligações do Brasil, do Havaí, da América do Norte, etc., da Bermuda, e o papel da genealogia no meio de tudo isto. Há anos atrás olhava-se para a genealogia como algo, pronto, a descoberta das raízes e tal, quer descobrir o avô, a avó, etc. Mas, na realidade, a genealogia, tal como as histórias orais, a mesma coisa. Eu sou da geração que estive, quando estive, portanto, na faculdade, os historiadores não olhavam muito às histórias orais. Hoje, as histórias orais são, de facto, testemunhos importantíssimos para se escrever a história de um povo, e particularmente de um povo que nem sempre, como no nosso caso, dos açorianos e dos portugueses na Califórnia, que nem sempre está no livro histórico da Califórnia, digamos assim. Mas através das nossas histórias orais, portanto, captamos essa história e essa presença. Eu sei que a Direção Regional das Comunidades tem trabalhado muito e falou no professor, portanto, Duarte Mendes, e agradeço. Portanto, mas tem trabalhado também, durante estes seus mandatos, com a genealogia. Acho que é uma forma muito interessante, e digo-lhe, e queria que nos desse a sua opinião sobre isso e o trabalho que a DRC, a Direção Regional das Comunidades, tem feito, porque nós, como o Dr. José Andrade sabe, e aqueles que nos estão, portanto, a seguir, temos um curso na universidade que se chama, portanto, História e Literatura Açoriana, e que é dado de 2 em 2 semestres, e sempre com casa cheia, portanto, aliás, tivemos que ultrapassar no último semestre, porque normalmente dão-nos apenas um espaço de 25 cadeiras, e tivemos que pedir mais, porque acabamos por ter 32 alunos na aula. E nem todos, obviamente, Açores descendentes, mas aqueles que são Açores descendentes, fizemos um exercício interessante com eles, como algo extra, ou seja, levámos-los junto dos livros do Dr. Jorge Forjares, não é? E todos eles, aqueles que eram Açores descendentes, foram os avós ou os bisavós que emigraram. Foi fácil, porque eu sabia o nome deles, mas eu, não, eu aprendi algo interessantíssimo, foi eles chegarem ao fim de 45 minutos, 1 hora, quer dizer, pouco mais do que isso, não é? De pesquisa muito breve, através dos nomes, o orgulho que se via deles de terem descoberto, portanto, o antepassado que vivia na freguesia XYZ, da ilha XYZ, nos Açores, em 1600, em 1580, em 1620, em 1700 e tal. Alguns conseguiram chegar mais longe do que outros, mas este orgulho de se sentir e de alguma pertença, e de me dizerem, muitos deles, eu quando for aos Açores, porque a maioria ainda não foi, eu quando for aos Açores vou a esta freguesia, desta ilha, para ver, portanto, como era e saber mais sobre este meu antepassado que veio, portanto, para essa parte. Portanto, o trabalho da DRC com a genealogia, e é um trabalho que as pessoas podem pensar que é simples unicamente para quem está fora dos Açores, ou seja, a questão do Brasil, do sul do Brasil, 250, 300 anos, a questão do Havaí, portanto, também 100, 150 anos, mas é um trabalho que é muito feito, e aliás, ainda em breve, talvez fazer algo com a Direção-Geral das Comunidades e o Instituto, que é pôr os jovens à procura das suas próprias famílias. É um trabalho muito interessante, e eu penso que a genealogia é algo que muitas vezes tem sido subestimada, e não deveria sê-lo, não só para aquelas gerações mais distantes, mas
para aqueles mesmo que ainda têm alguma ligação com o avô, portanto, que é de origem portuguesa, e mesmo aqueles que foram imigrantes, os pais, mas é uma forma de pertença às raízes que muitas vezes é necessária para depois ir além. Da sua É verdade. A genealogia, aliás, tem dado um contributo fundamental para criar e valorizar esses laços familiares entre a terra natal e a diáspora açoriana. E a Direção-Regional das Comunidades desde sempre, tem estado sensível a isso. Nós há pouco falávamos do Gabinete de Ligação e Apoio às Comunidades Açorianas, dirigido pelo professor Eduardo Mendes durante os primeiros 20 anos do governo dos Açores, desde 1976 até 1996, mas não posso deixar também de fazer aqui a devida referência aos meus antecessores, a Alzira Silva, a Rita Dias, a Graça Castanho, o Paulo Teves, que foram dirigindo a Direção Regional das Comunidades desde a sua criação em 1997, e todos eles com essa preocupação também que nós procuramos continuar. Aliás, eu costumo dizer que a Direção Regional das Comunidades, como tudo na vida, é uma corrida de estafetas com passagem de testemunho e, portanto, estamos aqui a prazo a fazer o melhor que podemos e sabemos, mas para receber uma boa herança e entregar um bom legado a quem quer que venha a seguir. E logo no início, a primeira diretora regional das comunidades, a doutora Alzira Silva, criou esses encontros de genealogia que se revelaram muito interessantes em ambas as partes, as duas margens do Atlântico, para citar o nosso comum amigo, o Onésimo Almeida. E nós temos ocasião, nos últimos anos, de promover, designadamente através das novas tecnologias, algumas sessões online com genealogistas que se têm revelado absolutamente bem-sucedidas, com recordes autênticos de audiências virtuais, principalmente no Brasil, sobretudo no sul do Brasil, onde de facto a sede pela genealogia é imensa. E quer o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, quer o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, têm estado a desenvolver trabalho de genealogia muito importante. Nós, há relativamente pouco tempo, tivemos a oportunidade de levar a Porto Alegre, no sul do Brasil, o Dr. Jorge Forjás, que é seguramente o maior genealogista português da atualidade, e que fascinou toda a gente, enfim, com aquela capacidade de comunicação que lhe reconhecemos, mas com a sua imensa sabedoria, fazendo com que toda a gente ganhasse interesse por descobrir cada vez mais as suas raízes, fazer ali um autêntico trabalho de arqueologia genealógica, para escavar a árvore genealógica da família e a recuar o máximo possível. E, de facto, e o próprio tem sido testemunho de quando os Açores-descendentes ganham essa consciência de serem descendentes de açorianos e podem provar isso mesmo através da genealogia, ficam absolutamente rendidos para o resto da vida com essa sua relação aos Açores, que é para eles um motivo de orgulho e que é para nós um motivo de honra. Porque quanto mais Açores descendentes nós conseguirmos cativar para esta nossa causa comum, mais forte ela será em toda a parte da imensa diáspora açoriana. É por aí que vamos continuar também, entre outras frentes de trabalho que simultaneamente desenvolvemos também, havemos de voltar a recuperar, tendencialmente e preferencialmente sempre que possível, de forma presencial, esses encontros de genealogia que tão bom resultado têm dado ao longo dos anos, quer nos Açores, quer na diáspora. Muito obrigado, Dr. José Andrade. Na realidade, somos eco da pedra vulcânica, como havia há tempos, e do sal, um povo batizado, obviamente, pelo vento e pelos mares, e a sua comunicação trouxe-nos, de facto, eco desses ventos, desses mares, na história, na nossa memória coletiva, mas, acima de tudo, também, mais importante, pegando nessa história e nessa memória coletiva, e contendo nela sempre a promessa de amanhã.
Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pelo seu contributo para o Filamentos Transatlântica, em nome do Instituto, em nome da Universidade, o nosso eterno agradecimento. Muito obrigado. Muito obrigado eu pelo vosso convite e um abraço para todos. Votos de um excelente simpósio de filamentos da herança atlântica, para que mais uma vez possamos honrar e cumprir o legado açoriano nas Américas. Muito obrigado. Muito bom dia para todos. Voltaremos daqui a pouco com mais uma sessão. Muito obrigado.